começando aqui só para me apresentar um pouquinho. Eu sou sócio-diretor da Mob Content, que é uma empresa que eu fundei em 2010, cujo foco é muito isso. A gente trabalha também televisão, vídeo tradicional, mas o principal diferencial é se apropriar da tecnologia para gerar soluções de conteúdo para clientes terceiros e para produtos nossos também, desenvolvidos internamente. A gente conseguiu uma série de reconhecimentos, mas eu vou passar um videozinho de 1 minuto, que acho que fica mais claro o que a gente já fez em resumo. Então, resumo da história é esse. Desde aplicativo de realidade virtual, aplicativo de beacon do Museu da Manhã, que era uma tecnologia de ponta na época, até coisas mais mundanas, com coberturas de eventos, enfim, em ordem de complexidade, séries de televisão. Isso aqui são alguns prêmios, né? A gente foi incubado no Rio Criativo, ganhou um prêmio na França. Eu ganhei como empreendedor na Inglaterra, com o British Council. A empresa foi indicada para foi finalista de um concurso interativo na Inglaterra também e no Canadá, tá? Mas eu não vou ficar aqui falando tanto o que a gente já fez, assim, mas mais o que eu tenho observado. E traçando até um paralelo, assim, em 2015, a grande novidade era assim, gente, chegou a realidade virtual, uma evolução técnica de um equipamento tecnológico, vou falar um pouco mais disso, porque o que mudou, e era uma ferramenta que estava à disposição. Esse ecossistema evoluiu de uma forma que se acrescentou uma série de camadas, como Big Data, como inteligência artificial, como novos recursos de realidade aumentada. Então, uma parte técnica, uma parte, vamos chamar, ciência e tratamento de dados, e as coisas combinadas prometem trazer uma explosão muito grande para o mercado de conteúdo em geral. Uma das principais inovações recentes que aconteceu, também muito no campo do software, foi o desenvolvimento de um novo sistema de realidade aumentada, que tanto a Apple quanto o Google lançaram ao mesmo tempo, de realidade aumentada, que ele consegue ativar esse tipo vamos chamar de virtualidade, sem grandes equipamentos externos. O resumo desse slide aí é o seguinte, ó, e aí de volta ali a janela. Com essa série de itens que eu vou apresentar nesses primeiros 6 slides, 8 slides, considero que daqui a uns 5, 10 anos, a camada virtual ela vai estar cada vez mais invisível, no sentido que é cada vez mais presente a nossa realidade, assim, tanto quanto a gente chega aqui e a gente não considera, por exemplo, a gente vai dar uma palestra num lugar que tem eletricidade, que tem água corrente. É uma coisa que você já assume, que aquilo é parte do ambiente, né? do normal.
A realidade virtual, os elementos virtuais, não vou me ater tanto em realidade virtual, os elementos virtuais vão estar cada vez mais presentes e cada vez mais dentro de nós. Então a gente vai ter inputs virtuais cada vez mais fortes e a gente também vai fornecer dados para tornar essa experiência virtual cada vez mais relevante. Então, por exemplo, isso permite, por exemplo, que o seu ambiente ele seja povoado, por exemplo, com atores em 3D, de forma que isso se confunde até com um real ali atrás, né? Por exemplo. Esses caras, eles não são computação gráfica, na verdade, eles são uma mistura de computação gráfica e escaneamento de movimentos. Existe uma série de tecnologias para você rastrear coisas mais simples, como, por exemplo, você escanear um copo como esse. Qualquer qualquer celular mais básico com aplicativo você até consegue. Escanear uma pessoa em movimento é um pouco mais complicado. Mas é uma coisa que está avançando cada vez mais. Chegando ao ponto de que eu vou alternando aqui com coisas que eu vou mostrar no celular, tá? Um exemplo muito bom que eu tenho mostrado é isso aqui, a chegada dessa tecnologia. Isso aqui é um iPhone 6, por exemplo, é um celular até ruim, né? Ele é o chão para esse tipo de tecnologia, abaixo dele você não consegue, mas você consegue já com facilidade, por exemplo, inserir, por exemplo, o Anderson Silva ali do lado do Jussan, por exemplo. Então eu consigo, de forma que eu inserir ele ali, se eu chegar para cá e voltar, ele continua lá. Ele tem alguma variação ali, essa tecnologia ainda não está perfeita, mas a grande questão é a seguinte, explicando esse conceito tecnológico. Até então, a realidade aumentada, ela precisava de uma referência visual para funcionar. Como é que era? Você apontava a câmera e, por exemplo, eu no software eu diria que aquela cadeira ali é o marcador e virtualmente eu botaria o Anderson Silva na frente. A grande questão é que com um arranjo de software, o celular da Apple e do Google consegue automaticamente identificar padrões geométricos. Por exemplo, aquela porta ali deve ser um belo padrão geométrico para ele entender que aquilo é uma paralela ali, né? Para saber exatamente a posição dele. Ó. Ele tem alguma variação, mas ele tende a ficar mais ou menos no mesmo lugar. Ele reconhece também a iluminação, então não vou testar porque não sei se esse aplicativo ele está adaptado para isso. Mas a tecnologia da Apple, ela tende a, por exemplo, se apagar aquela luz ali, o personagem apaga um pouquinho a luz também, ele reage à luz. Então isso aqui é um palco para uma série de ações que a gente pode imaginar de cara para o audiovisual, né? Como é que seria o audiovisual na realidade aumentada? Isso aqui, por exemplo. Esse aqui, por exemplo, é um experimento de um filme todo gravado em realidade aumentada. Ele modelou ou capturou o desenho desse personagem, foi à rua gravar. Teve um tempo, e ainda tem, né? Pessoas que fazem filmes com The Sims. The Sims é aquele jogo das pessoas, né? Que você botava pessoas para atuar. É como se você fizesse isso na vida real, né? Você está botando um personagem ali para atuar. Então, como é que vai ser, por exemplo, a ficção em realidade aumentada? Essa é uma resposta que, né? Acho que ainda vai demorar um pouco para aparecer. Um exemplo que eu deveria ter botado aqui, eu esqueci. O Snapchat, há pouco tempo, ele fez uma amostra de arte global em que ele inseriu peças de arte enormes em realidade aumentada em diferentes lugares do mundo. Então, por exemplo, em Paris, em Nova York, ele botou no Central Park, por exemplo, uma peça de um artista, mas só em realidade aumentada e só podia ser visto naquele lugar. Ele também botou, por exemplo, em Copacabana. Na praia de Copacabana tinha outra peça. Então, é a apropriação do físico pelo virtual e aí também questões jurídicas, questões éticas, questões de linguagem. Como é que a gente vai lidar com isso, né? Como é que juridicamente você responde a uma inserção de elemento virtual numa propriedade sua, por exemplo? E aí, a coisa que se agrava um pouco mais, falando da... Esse aqui, só para complementar, esse é um aplicativo de realidade aumentada para diretores de audiovisual que podem planejar a sua cena inserindo elementos de realidade aumentada.
chama blocker. Então esse aí é só um exemplo, né? Aí você já mede a abertura pela lente, né? E você consegue ter outras perspectivas também. Você bota outra câmera, né? Você planeja 2 câmeras, como ali. E aí você tem um preview da sua cena. Acho que ele vai ali para trás depois. Ah, ele bota uma terceira câmera aqui, né? É. Então pronto, 4 câmeras, né? Esse aqui é um vídeo de uma tecnologia que consegue transformar quase em tempo real uma cena de neve em um ambiente, vamos chamar de não neve, de verão, né? A alteração do ambiente em tempo real. Uma tecnologia da NVIDIA, que é uma processadora uma fabricante de placas gráficas, né? E aí, entrando já nas questões éticas, não fiquei louco de botar esse filme aqui, a questão é o seguinte, essa aí é a atriz que fez a Mulher Maravilha. O que acontece? O negócio é que o rosto da Mulher Maravilha, em resumo, essa não é a Mulher Maravilha, é outra mulher, e um cara, um desenvolvedor autônomo, ele desenvolveu uma aplicação de inteligência artificial em que ele fez uma busca intensa na internet por Google Images, por YouTube, por o que você puder imaginar do rosto da Mulher Maravilha, e inseriu o rosto dela em vídeo pornô e publicou na internet. Então, enfim, além da questão ética, você também não precisa mais, com esses recursos de realidade aumentada, você não precisa mais necessariamente da presença, vamos chamar assim, né? Como é que a gente pode explorar isso artisticamente? Isso é uma questão nova, assim, né? Essa questão apareceu essa semana, assim. Os impactos disso para o audiovisual, né? Para o produtor de conteúdo, acho que ajuda bastante, né? Teve uma cena até do Velozes e Furiosos, né? Que o artista, esqueci o nome do cara, o cara que morreu do elenco do Velozes e Furiosos, Paul Walker, ele foi inserido em computação gráfica no filme depois, né? Mas aí com estúdio de computação gráfica, outra coisa. Isso aqui é um aplicativo que o cara fez, assim, se ele quisesse, tipo, mudar a Mulher Maravilha, não, eu quero que qualquer outra pessoa apareça ali. Isso era automaticamente. E esse aqui é um último exemplo. Aí você vai pensar, beleza, botou o rosto da pessoa, só que a pessoa não está falando com não tá com a voz, né, da Mulher Maravilha. Esse aqui é um software da Adobe, que o software ele ouve por 2 horas o que você está falando e a partir daí ele consegue construir qualquer fala que você quiser na sua voz. Então ele faz uma demonstração aqui. É em inglês, né? Eu vou só, porque o áudio não está lá, essas coisas. É um áudio que o cara fala assim, eu saí e dei um beijo no meu cachorro e na minha esposa. Aí numa simples demonstração ele vai chegar e vai dizer que vai tirar que deu um beijo no cachorro e deu um beijo no Jason, alguma coisa assim. So, to recover the truth, let's do it. So, let's remove the word my here. Your secret's out. And just type the word Jordan. Ooh. And here we go. And I kissed her with my dogs. A frase original Do it word. Actually, Então, o Jordan não estava nessa... Deixa eu ver se eu consigo recuperar aqui. Vou fazer um trim aqui um pouquinho antes. Ver se a gente consegue pegar o... here. And I kissed my wife and my dogs. A frase original era essa, né? Não, na verdade era I kiss my dog and my wife. Aí ele inverteu wife and my dog, depois ele alterou pra isso aqui. And here we go. And I kissed her and my dogs. Tudo construído.
E aí você para pensar, não, tudo bem, você alterou o corpo da pessoa e botou o rosto. Você alterou a voz, ok, isso que a pessoa ainda não está falando o que ela fala, né? E aí você chega num software com uma webcam básica que consegue botar em tempo real o movimento de boca em qualquer pessoa. Ele tem alguns exemplos aqui. Depois com Putin. Enfim, resumo da história, né? É o que eu tô falando, né? O que vai ser o real a partir de então é muito... o virtual vai ser cada vez mais parte do real, assim como a eletricidade é cada vez mais parte da nossa realidade, né? E como é que a gente vai tratar isso? Não vou entrar em questão de ética, mas como é que a gente vai entrar e assim, usar isso em questões de linguagem, questão de produto, como criar produtos culturais aproveitando esse tipo de recurso. E tudo isso que eu falei aqui não existia em 2015, né? A palestra que eu falei aqui não tinha nenhum elemento. E isso aqui tinha, mas isso aqui evoluiu. Então vamos combinar uma série de recursos de software que conseguem tratar a realidade de forma em tempo real e transformar o real no virtual e o virtual de volta para o real, vamos chamar assim. E cada vez mais a gente tem uma capacidade, primeiro uma quantidade de dados no mundo disponível para a gente trabalhar. Esses dados estão sendo cada vez mais bem tratados e cada vez mais eles servem de ferramenta para o criador cultural. Então esse aqui é um trechinho também, trecho de 2 minutos, também está em inglês, mas eu vou dar um brief. Esse foi no evento lá em Londres que eu fui, não foi nem no ano que eu fui, que eu subi no palco não, mas esse cara é de uma empresa chamada Harmony Institute e basicamente a proposta dele é o seguinte: você quer fazer um documentário sobre sistema de saúde. E aí ele faz um mapeamento com 3 vértices, com rede social, com bloggers e com mídia, jornal, etc., mas tudo online, né? O software dele faz uma busca geral na internet sobre como aquele assunto é tratado. Ele pega uma estrutura de dados, como a Fox News trabalha o tema do healthcare. Depois ele tem uma ferramenta que o documentarista faz upload do roteiro dele e aí ele puxa por palavras-chave aonde que está batendo o roteiro dele naquele universo de palavras-chave sobre o tema. E aí ele comparou a visão da Fox News com o documentário. E a questão que ele está falando se você quer atingir um determinado público, se você quer falar só com o seu público, você tem a sua chavezinha ali. Fala naquela linha ali, né? Mas se você quer tentar convencer uma pessoa que não está convencida de determinado tema, você tem que começar a conversar com o outro lado, né? É quase a tradução da negociação, né? Em termos visuais. E isso acontece muito também, não sei se vocês têm acompanhado, por exemplo, normalmente em eleição, o Globo, a FGV, eles lançam assim, nuvens de rede social sobre determinado tema. Então, o da Dilma e do Aécio teve muito isso, assim, são nuvens vermelhas, nuvens azuis e tem os links amarelos que são pessoas que fazem a mediação desse diálogo. E esse meio é muito importante, né? Aí que está a virtude da democracia, né? Quem está construindo efetivamente a democracia está naquele meio ali. Então isso traduzido de forma visual, né? Para um documentário. E é isso que eu quis dizer, assim, cada vez mais a gente tem ferramentas de Big Data e um pouquinho de inteligência artificial para a gente direcionar as nossas linhas, nossos documentários, né? Em geral. Deixa eu... Diga. Não sei se eu entendi exatamente 100%, mas me parece que é um caminho para você direcionar o teu documentário para um canal específico, para uma específica. Né? Exatamente. Isso aí não tira um pouco, vamos dizer,
o lado autoral. Sim, ele falou isso até, ele falou, né, que essa é uma questão polêmica. Não é que você vai construir o seu argumento daquela determinada forma, mas você pode, por exemplo, naquele caso ali, se você vai falar do concierge healthcare do lado do documentarista, saiba que o outro lado chama isso de healthcare, Rolls-Royce healthcare. E já prepara uma defesa para isso, já leva isso em conta. Se você quer dialogar com essas pessoas também, né? Se você quer convencer outros lados sobre isso. Então pode ser lida dessa forma. Ou pode ser lida de uma forma completamente mercadológica mesmo. Assim, quero pegar aquele, cara, o eleitor do Bolsonaro de 18 a 22 anos, ele fala isso aqui. Você constrói um argumento em cima daquelas palavras e você ganha o jogo, entendeu? E não é uma coisa assim, isso é a tradução tecnológica de uma coisa que existiu desde que o homem é homem, né? Não é uma novidade isso, né? Então, a gente falou um pouquinho de Big Data e falando um pouquinho de inteligência artificial, questão de autoria e questão artística. Cada vez mais a arte está tentando ser compreendida e traduzida pela inteligência artificial. Já indo direto para um exemplo aqui, esse aqui é um projeto francês, bancado pela Sony, esqueci o nome, aparece aqui, que ele decompõe estilos musicais variados, ouvindo, ele bota uma série de músicas, sei lá, por exemplo, vai aparecer aqui, MPB brasileiro, se não me engano. Ele ouve uma série de músicas daquele lado, daquele segmento, ele entende padrões e a partir daí ele consegue reconstruir músicas terceiras usando seu estilo. Assim, explicando é um pouco mais difícil, ouvindo vai ser mais fácil. Eu não sei o nome, Ode a Alegria? Eu não lembro o nome. Exatamente. By Flow Machine, esse é o nome do projeto. Então esse é o original, né? Acho que todo mundo já conhece, né? Precisa. Aí reconstruído com isso não é ninguém tocando, isso é reconstruído por software, né? Deixa eu pegar um que versão dance. Lounge music. Essa aqui é legal também. Beatles, né? Esse aqui. Eita. Vamos lá. Então a gente tem inteligência artificial decompondo nossos processos de criação artísticos, culturais, né? Acho que eu acho que vai ser principalmente um processo de autoconhecimento do nosso processo de criação. Eu vejo isso de forma positiva, assim. Acho que acho a velha questão da inteligência artificial e os empregos, eu acho que é uma ferramenta que a gente vai dar o passo adiante, a gente vai estar trabalhando com coisa além, com a ciência desse processo criativo. Aliado a isso, apareceram aí, voltando para 2015, óculos de representação virtual. Os mais famosos, né? O Oculus Rift, o HTC Vive, são os principais. Isso aqui é uma câmera
que olha só, esse é o problema da palestra, coisa de tecnologia. Essa câmera aqui, a Nokia lançou e já foi à falência, já não existe mais. Era uma câmera que custava, sei lá, 100 mil euros, uma coisa assim. Gravava em não sei quantos Ks e tal, enfim. Não foi adiante. O óculos do PlayStation 4 é uma inovação tecnológica de imersão em realidades externas. Acho que isso já está mais familiar a vocês, não vou entrar tanto nesse detalhe. Mas se a gente somar também a realidade virtual a outras tecnologias que estão aparecendo, como por exemplo a simulação tátil. Esse é um experimento, por exemplo, que simula, gera uma tração, né, no seu dedo, para que você possa pegar coisas físicas. Assim como existem ferramentas táteis, isso tem muito. Assim, por exemplo, colete que você bota na cabeça, você bota, que você sente tremer. Por exemplo, no jogo de tiro, se você leva um tiro aqui, você leva uma tremida aqui, por exemplo. Isso tem bastante, ferramentas táteis. Isso é input tátil. E isso aqui é trecho do documentário que ele fez para o Futura, mas é uma tecnologia que está avançando cada vez mais, que é a captura de ondas cerebrais suas. Existem equipamentos de... A Gabi até dá palestra aqui, né? Equipamentos que você bota como se fosse um arco, não sei nem se tem aqui, acho que não está aqui no trecho não. Como se fosse um arco, você bota e ele consegue captar frequências cerebrais superficiais, não é nada muito elaborado, mas coisas, por exemplo, como concentração, medo, esse tipo de frequência ele capta com facilidade. Então, a partir do momento que a gente tem esse input de dados de você mesmo, até do seu cérebro, isso não estou nem entrando em frequência cardíaca, esse seria a medida mais complexa. E esse tipo de dado influenciar na sua experiência cultural e audiovisual, e, enfim, artística, qual vai ser o resultado disso daqui a uns 5 anos, daqui a uns 10 anos, né? E o que aconteceu tanto, né? Isso aí, o que aconteceu nos últimos anos que propiciou isso? Esse foi o primeiro óculos, primeiro protótipo do Oculus Rift, que foi o primeiro óculos de realidade virtual de mais impacto. Palmer Luckey, o que ele fez? Ele era um menino, um inventor independente. Não é inventor, né? Ele era um menino mesmo, né? E ele simplesmente chegou à conclusão de que ele era fã de realidade virtual desde os anos 80, havia iniciativas de realidade virtual. E ele percebeu que naquela época ali era possível você combinar coisas e recriar essa experiência de realidade virtual, dessa vez de uma forma boa. Nos anos 80 era muito negativo, porque o equipamento era pesado, os processadores não tinham velocidade. A grande questão da realidade virtual é ela acompanhar o seu movimento de cabeça, né? Ele renderar o movimento de acordo com o seu movimento de cabeça. E nos anos 80, 90, para um equipamento fazer isso, você tinha que ter uma tonelada de equipamento por trás. Ele pegou celulares, ligou num computador, o celular tem giroscópio, então ele sabe se você está fazendo isso aqui, se está fazendo isso aqui, acelerômetro também. Casou essas tecnologias, amarrou tudo ali com a fita crepe e criou o primeiro óculos de realidade virtual. Lançou um crowdfunding, captou, na época foi recorde, hoje em dia não tenho certeza que não é, mas foram alguns milhões, e lançou o primeiro protótipo. Mas é o resumo da história de que é simplesmente uma combinação de elementos a partir de uma evolução tecnológica natural. Ele pegou equipamentos que já existiam, simplesmente juntou e gerou uma nova tecnologia. Não foi um inventor da garagem, nada. Poderia ser, na verdade, até no Brasil teve ele é um neurocientista brasileiro chamado Rawlinson Terrabuio. Ele é dono da empresa chamada Binóculos, com 2 Es. Ele inventou mais ou menos a mesma coisa, mais ou menos ao mesmo tempo. E só que ele está no Brasil, né? Então a coisa não avançou muito. Ele usou uma pegada um pouquinho diferente. Ele usou mais o celular não ligado no computador, mas ele inventou uma coisa parecida. Parecido, por exemplo, com o Google Cardboard. Vocês devem conhecer o óculos de realidade virtual de papelão. Mais parecido com isso. E ele levou numa feira nos Estados Unidos, o Google pirou e pouco tempo depois fez uma coisa parecida, né? Então, esse é mais ou menos o processo de evolução tecnológica. Isso que eu acabei de fazer aqui com o Anderson Silva, isso há 6 meses atrás, só era possível com essa tecnologia aqui, que é o Google Tango, que eles pegavam o melhor celular do Google, botavam uma série de equipamentos por fora, rastreadores infravermelhos,
enfim, uma série de equipamentos, transformava aquele celular num monstro de equipamento, e aí o celular conseguia captar o que a gente chama de inside out, o celular captar a parede ali, né? Ele do celular, ele identificar os limites geográficos do espaço. Até então, e a realidade virtual usa muito isso, é o de fora para dentro. A realidade virtual, para você andar dentro, você bota um sensor aqui infravermelho, outro ali, e aí ele joga o infravermelho e aí ele consegue reconhecer onde você está. A grande mudança com a Apple é que agora o celular, o óculos de realidade virtual, ele consegue de dentro para fora identificar a parede, sem o uso dessa parafernália aqui. Então, outra evolução tecnológica muito rápida. Por que tudo agora? O resumo do que eu proponho como resposta é esse monte de coisa aí que aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo, né? Internet alta velocidade, internet móvel, miniaturização, nenhuma novidade, né? Barateamento dos equipamentos, aumento de processamento, a famosa lei de Moore, aí, que o processamento vai crescendo exponencialmente. Tecnologias open source, SDKs abertos, então tecnologias que as pessoas desenvolvem e abrem para que desenvolvedores criem em cima. E um modelo de financiamento... Oi? Por exemplo, vamos chamar por exemplo, o ARKit, porque você chegou depois, eu posso até repetir aqui. Por exemplo, esse aqui é o... Não tem problema. A demonstração dessa nova tecnologia da Apple. Deixa eu só... É uma tecnologia que reconhece o ambiente através da câmera. Ó, tá até aqui já. Ele reconhece por padrões geométricos, por exemplo. Ó, vou botar outro aqui. Vou botar um leão aqui do lado do Jussão. Leão, tigre. Isso aqui é uma tecnologia que foi desenvolvida pela Apple, Apple e Google. Ela não está ideal, você vê que ele samba um pouquinho aqui, mas a grande novidade é que é um reconhecimento de padrões geométricos e ele consegue identificar superfícies em tempo real, você consegue botar elementos virtuais. Eles lançaram essa tecnologia e abriram para o mundo. E o mundo está criando em cima. Eu mostrei uma série de exemplos de filme criado em realidade aumentada, isso aqui é um deles, é uma tecnologia. Coisas como, por exemplo, você simular a decoração na sua casa. Isso também já existia há muito tempo, mas agora está um pouco mais fácil. Eu comecei a falar disso porque a Apple e o Google lançaram esse sistema de realidade aumentada, disponibilizaram para o mundo está criando em cima, né? Isso que eu chamo de sistemas abertos. Esse aí foi o crowdfunding do Oculus Rift, né? Ganhou 2 milhões, isso foi em 2000 mas isso na época foi recorde, hoje em dia isso é besteira, crowdfunding. Crowdfunding já conseguiu muito mais do que isso. E aí, realidade virtual, entrando um pouquinho mais na realidade virtual, tudo que é empresa, já deve ter mais empresa que isso aqui. Óculos que evoluíram de 2015 para 2016, equipamentos periféricos, então esse aqui, por exemplo, esse aqui é o tal coletinho que eu falei que você bota e que você leva tiro, né? Esse aqui é um sensor de gesto, esse aqui é um microfone para gravação em 360 graus. Essa é uma questão muito importante na realidade virtual, porque boa parte da imersão em realidade virtual é feita por áudio. E o áudio, você precisa que ele seja fiel ao espaço. Então, quando, por exemplo, eu ouço aquele ar-condicionado ali, se eu ouço ele virado para cá, é completamente diferente de eu ouvir ele de costas. Então, um microfone como esse aqui, ele grava em todos os sentidos e consegue espacializar esses sons de forma eficaz. Então, por exemplo, eu virando para lá, o áudio continua preso aqui na realidade virtual. Isso é essencial. Esse aqui foi um experimento, não sei nem se foi adiante, é uma esteira de realidade virtual, você corre dentro da realidade virtual aqui, né? Controle de realidade virtual, enfim, todo dia tem um equipamento novo. Conteúdo, basicamente, a realidade virtual está restrito. Aí, novidade, eu acho que esse slide é até de 2015, mas tem um novo aqui que eu não consegui botar. Games, vídeo 360, tem gente que não chama de realidade virtual, mas sim vídeo 360, por ser menos interativo, né? Você só pode girar o eixo.
e os imersivos, que são geralmente criados em 3D e que você consegue interagir de alguma forma com o conteúdo. Não tanto numa instância de game e não tão pouco quanto numa instância de vídeo. Deixa eu ver se essa... Ah, sim, entrou o slide. E a última instância, que é a que vai mudar muita coisa, que é a realidade virtual social. Isso aí é o Zuckerberg lançando esse aplicativo social do Facebook. Porque a grande questão da realidade virtual é que ela é, em essência, muito solitária. Ela é uma experiência individual. Então, quando você começa a misturar realidade virtual, que você se teletransporta para outro ambiente, você começa a ter inputs seus do seu corpo, inputs seus de informações relacionadas a você, palavras que você usa, remetendo ao exemplo ali, né? Palavras que você trata determinados assuntos, inputs táteis também, e você mistura isso com inteligência artificial, com uma coisa que pode interagir com você, e realidade virtual social. Se somar todos esses elementos ao mesmo tempo, é difícil até imaginar o que dá. Não sei o que dá. Aqui são coisas mais técnicas. Aplicativos de modelagem, câmeras de captura. Primeiras palestras de 2015, mesma coisa também. Eu trazia essa câmera aqui para mostrar, gente, como é que grava a realidade virtual? É assim, você pega um rig de GoPro, mete 6 GoPros, dá rec, torce para nenhuma encher o cartão, nenhuma parar a máquina, nenhuma acabar a bateria, não tem preview, então se algum der problema, já era. Você acaba de gravar, vai para sua casa, bota no computador, deixa um dia renderando, aí você vai ter a primeira tirinha para você dar uma olhada se funcionou. E essa tirinha provavelmente vai estar mal feita, você vai ter que ficar ajeitando ela até o negócio ficar razoável. E era assim a realidade virtual. Hoje em dia, você tem uma câmera da Samsung, por exemplo, Samsung Gear. Eu acho que eu até tirei. A gente gravou pro Futuro, a gente fez uma série de TV chamada Showman Baby, que cada episódio também a gente botou um vídeo 360 de bastidores. Isso, assim, em um ano, quando eu fiz a proposta original para o Futuro, a câmera era essa, assim, a gente fechou 4 vídeos, era uma coisa assim. Na virada, começou a câmera da Samsung, que você bota, é uma bolotinha, você bota no tripé, você dá rec, ela grava 2 horas à vontade, dá stop, você pode tirar foto, e você pode transferir, assim, questão de 5 minutos, você transfere para o celular e você já vê o negócio em realidade virtual. Com essa virada aí a gente fez todos os episódios, os 3 episódios, porque a evolução da tecnologia barateou de um processo de uma forma tão grande que não fazia sentido, né? Nem precisava se restringir dessa forma. Um pouco mais de questão de linguagem. Aí, essa palestra aqui, eu vou fechar um pouco mais de realidade virtual, a gente falou um pouquinho da tendência, que é um pouco mais tangente, né? A realidade virtual também tem uma série de questões de linguagem que estão sendo descobertas. Tem algumas coisas, por exemplo, que eu falava lá em 2015, que eu não sei se eu repetiria em 2017, 2018. Pois é. Não, umas coisas assim, eu até acho que ainda assim, mas tem gente fazendo diferente, assim. Pessoas falam assim, não pode corte seco na realidade virtual. Que a pessoa fica desbaratinada. Você tem que fazer um fade pro preto, tem que resolver de alguma forma. Ou fazer um dissolve muito lento. Tem um clipe do YouTube que é em 360 graus, que você está sentado, eles estão numa rodinha em volta de você tocando, e aí o vídeo vai mudando, você olha para trás assim, você está no quarto de uma menina, aí depois você olha para cá, você está numa outra situação, não lembro exatamente. Mas a coisa vai mudando em fade, lentamente. Mas já tenho visto gente usar o corte seco. Também ninguém morreu, assim, eu não uso. Coisas básicas, assim, tipo, isso se mantém. Realidade virtual tem que ser uma coisa em velocidade constante. Se a câmera se move, ela tem que ser em velocidade constante. Se for velocidade acelerada, como um aplicativo de realidade de montanha-russa, você tende a ficar enjoado, e esse é o objetivo, né, da montanha-russa até, né? É uma regra.
Outra regra, se a câmera anda, você tem que ver claramente o suporte que está levando a sua câmera. A câmera não pode andar voando, a câmera tem que andar, se ela está andando, ela tem que estar em cima de um carro, ela tem que estar em cima de uma cadeira de rodas, ela tem que estar, se ela está num drone, você tem que ver o drone, mesmo que você voe, você tem que ver o drone, aí você consegue ficar confortável. Questões do cérebro, né? Tem algumas outras questões, a gente fez um documentário também, Futura, Pioneiros da Realidade Virtual, que fala um pouco disso também, dessa linguagem. Então, algumas questões, aí, até no Showman Baby, teve um vídeo 360 que a gente gravou em cima do bondinho de Santa Teresa. Aí você está dentro do bondinho, então você não enjoa, a câmera está indo junto com você. Foi tecnicamente um problema, porque de luz, né? Porque dentro do bondinho está escuro, fora está claro, então você não vê quase nada fora. E outro a gente fez, foi com o Alvin Lancelotti, a gente pegou ele, botou ele num barquinho daquela, sabe aquela colônia de pescadores do posto 6 ali? Então a gente botou ele num barquinho desse, foi ele, o diretor, o câmera, o técnico de som e o... 5, 6 pessoas, e o cara do barco, nesse barquinho. E aí ele foi tocar e a gente botou a câmerazinha no barquinho e assim, você não fica enjoado, você tá no barquinho. O Alvin Lancelotti ficou enjoado, tocando, assim, você vê nos bastidores dele assim, pô, tô mal, não sei o quê, mas você não fica enjoado. Enfim, tem algumas questões. E aí, para fechar essa questão, fechar praticamente a palestra e a realidade virtual, a gente falou de linguagem, aspectos técnicos. Essas 3 pessoas, não lembro o nome delas de cabeça, elas desenvolveram um estudo de linguagem que é muito interessante. É o seguinte, elas pegaram... Tem um filme chamado Mundo de Taro, Taro's World, em realidade virtual, que é contando... uma menina contando a história do seu irmão de intercâmbio, um menino japonês que foi de intercâmbio para os Estados Unidos. Não vi o filme, não sei qual é a história, mas eu sei que ele se mata no final. E a menina está contando esse processo todo. Esse filme foi lançado. E eles pegaram esse filme para fazer uma série de testes de linguagem, de percepção das pessoas, basicamente responder essas 3 questões aqui. Qual o papel da pessoa dentro da realidade virtual em termos de posicionamento? Qual o seu papel como ator dentro da realidade virtual? Dentro da realidade virtual você é sempre alguém, você nunca é uma câmera, ou de forma desejável você não é uma câmera fria. E como que constraints, limitações visuais impactam na percepção de realidade virtual. Então o que elas fizeram? Elas recriaram as cenas do filme, são atores, botaram pessoas para assistir a cena como se elas estivessem vendo a realidade virtual. Isso é só um óculos de plástico, que está limitando o campo de visão. Tem uma câmerazinha gravando o que ele está vendo. E nessa cena ele não está, mas na outra cena que tem locução, filme, ele usa um fone. E aí fizeram uma série de experimentos. O primeiro deles, por exemplo, a pessoa foi colocada ali no meio da cena, essa é uma cena do menino jogando videogame, foi colocado no meio do quarto ali. E perguntaram para a pessoa, como é que você percebe como é que você traduz a sua posição nesse filme, nessa cena? E a pessoa fala assim, não, eu me sinto como se fosse uma mosca, como um espião. Ela não tinha uma persona específica para essa cena. Então, ela não tinha, não teve, a pessoa não ficava tão confortável nessa cena, nessa posição. Mesma cena, eles fizeram o seguinte, botaram pessoas e botaram biombos ali para fechar o campo de visão das pessoas, 90 graus, 180 e 360 como um todo. A diferença foi o seguinte, em 90 graus, a pessoa, por ter o campo de visão limitada, o que ela tinha de visão ali, ela tentava tirar algum significado. Então, por exemplo, ele estava jogando videogame e aí do lado dele tinha um pratinho com um biscoito quebrado, por exemplo, que não tinha relevância nenhuma para a história. Mas as pessoas ficaram encucadas com aquilo ali. Por que aquele biscoito está ali? Por que ele não come biscoito? Por que o biscoito está quebrado ali no meio e ninguém comeu? Ele estava com raiva? Por que aquilo está ali?
o que ela chama de modo detetive, que é muito parecido com audiovisual tradicional, né? Você olha a cena, as coisas têm uma função ali. Não, ainda aqui. Já o 360, as pessoas não sabiam, não se ativeram essas questões, elas olharam muito mais o ambiente, mas teve uma diferença também importante na percepção de 90 graus e 360. Em 90 graus, as pessoas, todas elas sabiam o nome do personagem, Taro. Elas estavam ouvindo o fone e elas tiveram uma compreensão narrativa muito forte. Elas sabiam o nome do personagem, a história, o que aconteceu, e elas entraram nesse modo de detetive. O 360 graus, pouquíssimas pessoas sabiam o nome dele, só que tiveram uma percepção muito maior do sentimento dele. De achar, não, que ele está triste, que ele está angustiado. Então, assim, num rápido experimento, né, você fica muito claro que a realidade virtual e o vídeo, a restrição de campo, tem a sua função narrativa, né, e as coisas estão sendo descobertas. Isso aqui é a tradução muito clara do que um criador de realidade virtual chamado Chris Milk fala, né, que a realidade virtual é a máquina de empatia. É a máquina de imersão e de empatia, para você se conectar em outros ambientes. Enquanto o vídeo talvez seja muito mais eficaz para uma coisa narrativa. E para fechar, né, a questão do 360, né, ele, por definição, ele é uma câmera aberta que você pode olhar para o que você quiser, mas tem uma questão muito diferente, né? A sua visão, você se torna um diretor, né? Você é um co-diretor, né? Você está escolhendo as cenas. E aí essas meninas, elas até nesse artigo elas falam assim, que o diretor ele se transforma, ele vira o toureiro, qual é o nome? Aquele toureiro, né? Daquela que ele tem que ir guiando a visão do espectador para o que o diretor quer e, mais importante, para o que o espectador quer, né? Ele tem que ir conduzindo a visão. Aí também tem um certo paralelo com aquele exercício de Big Data lá que a gente falou, né, das palavras. Também é isso, assim, de você conduzir para onde o espectador quer, não necessariamente para agradar, talvez até confrontando ele, mas estou falando num sentido mais amplo, né, de guiar para o que é interessante para ele. E assim, o 360 a gente faz muita analogia com teatro, com dança, que é por exemplo, eu estou falando aqui, vocês não estão olhando o projetor, não estão olhando a cadeira, se tivesse sendo um problema meu, eu não estaria atraindo a atenção de vocês. A realidade virtual é a mesma coisa, assim como site é a mesma coisa, tudo é dirigido e o desafio da realidade virtual é você guiar essa visão. Assim como pintura, por exemplo, isso aqui foi pintado para você seguir uma determinada ordem no olhar, né? Não existe um roteiro aqui de direção por trás, né? E aí o desafio, né? Quando você transporta esse tipo de linguagem para a realidade virtual, esse é um aplicativo que é até antigo, acho que tem em 2014, que ele recriou alguns cenários de Van Gogh em realidade virtual usando os traços dele. E aí tem algumas cenas que conduzem. Você consegue andar, tem um Van Gogh. Ele é meio robótico, assim, mas o aplicativo é muito bonito. É isso.